Oi, gente. Hoje a gente vai falar de gametogênese humana, tá? Basicamente, o que danado é gametogênese? É o processo de formação dos gametas. No caso dos seres humanos, os gametas masculino e feminino, eles têm cada um 23 cromossomos. A gente pode chamar as células gaméticas também de células haploides, que a gente dá a denominação N, né? Então, as únicas células que são haploides são os gametas. Aí aqui nós temos os exemplos do cromossomo haploide, tá vendo? Com o nomezinho N, do espermatozoide e do ovócito secundário também, que é a célula gamética feminina. As demais células do corpo são chamadas de células somáticas ou células diploide, que a gente diz 2N. Então, são todas as células, menos os gametas. Aqui temos os exemplos dos cromossomos homólogos, duplicado diploide, 2N, e de células humanas, tá? Com 46 cromossomos. Quando a gente fala de gameta masculino, a gente vem logo à mente o espermatozoide. Então, a formação do espermatozoide é o que a gente chama de espermatogênese. E quanto ao gameta feminino, está aí o ovócito secundário, que é a oogênese, ou ovulogênese, ou ovogênese, a depender do autor, tá? Tem um linkzinho aqui embaixo, eu acho bom vocês darem uma visualizada para melhor compreender isso. No ato da fecundação ou fertilização, que é exatamente o quê? É o encontro desses gametas, o gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino. Tá? Quando ocorre esse ato de fecundação, quando ocorre essa junção, é que a gente pode chamar de óvulo, tá? O gameta feminino, e ele dá continuidade ao processo de reprodução. Caso não ocorra esse encontro, com o tempo, tá? Dentro do próprio corpo feminino, o ovócito secundário ele vai sofrer um processo degenerativo devido à ação de outras células. Quando a gente fala de espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, que é o gameta masculino, a gente parte sempre de células germinativas, olha aqui, as células germinativas, que são sempre diploide, tá? Então, as células germinativas vão sofrer dois processos de mitose. Então, célula germinativa, mitose, mitose. O que vocês precisam saber de mitose? Que mitose mantém o número total de cromossomos. No caso da espécie humana, o 2N significa aí 46 cromossomos. Então, seria 2N, 2N, 2N. Então, 46 cromossomos, 46 cromossomos, 46 cromossomos, mesmo sofrendo a mitose, tá? Que seria o período que a gente chama de período germinativo. Em seguida, tem o período do crescimento, tá? O que é que acontece? Essa espermatogônia, depois das divisões da mitose, tá? Vai crescer sem divisão celular, tá? E o que é que acontece? Nesse crescimento, ela recebe outro nome, que é o espermatócito primário, que também é 2N, tá? Só a partir de um processo de meiose, um processo que a gente chama reducional, ó, o Rzinho aqui, ó, com a exclamação. A partir desse processo, ocorre a diminuição do número de cromossomos, reduz pela metade. Então, o que era 2N, que seriam 46 cromossomos, passa a ser 23 cromossomos, passa a ser N. E aí a gente dá origem ao espermatócito secundário, que vai sofrer outra meiose, ou seja, meiose 2, né, meiose 1, reducional. Meiose 2 ela tem a característica semelhante à mitose. Ela não muda a quantidade de cromossomos que tem dentro da célula. E aí, depois dessa meiose 2, a gente vai ter o que a gente chama de espermátides. A intenção da espermátide, ela está quase pronta para ser o espermatozoide. A única diferenciação é que ela precisa completar o período de
maturação, se tornando um pouco diferente. E aí essa diferenciação, esse período de diferenciação, tá? Que é a adição da cauda do espermatozoide, que vai dar ao espermatozoide a motilidade. Vocês ainda podem ver em alguns livros o chamado espermiogênese. Gênese é formação. Mil seria mais algo de musculação, contração, tá? É o nome dado ao processo de maturação dos espermatozoides. Então, é esse processo que diferencia, tá? A espermátide em espermatozoide, ok? Lembrem-se também que hormônios vão atuar principalmente nesse ciclo, né, de espermatogênese. Entre os hormônios, a gente tem que lembrar do eixo hipotálamo e hipófise atuando principalmente nos testículos, que é onde vai ter a produção, né, dessas células dos espermatozoides, exatamente dentro dos túbulos seminíferos, ok? Então, o que acontece? Os homens eles produzem testosterona e isso vai dar, esse hormônio dá diversas características masculinas, como engrossamento de voz, crescimento ósseo e principalmente de pelos espalhados ao longo do corpo, ok? Anabolismo proteico, que é a construção, né, de musculatura, e contribui também na espermatogênese, que é a formação propriamente dita dos espermatozoides. Caso os homens tenham algum problema na fabricação dos seus espermatozoides, pode gerar infertilidade. E essa infertilidade pode ser por infecção nos ductos genitais, uma baixa concentração do número de espermatozoides, seja porque tem processo de alergia, uso de drogas lícitas como fumo e álcool, e drogas também ilícitas, tá? Então, uso de maconha, tudo isso deprime a formação do espermatozoide e pode dar infertilidade aos homens. Preste atenção que o FSH, ele está aqui, ó, FSH, ele irá produzir a maturação dos gametas, tanto masculino quanto feminino. Então, ele é o principal hormônio no processo de maturação, ou seja, de deixar o espermatozoide ou de deixar o ovócito, tá? Pronto para atuar, para agir, para procriar, para ter uma prole. Quando a gente fala de ovogênese, ovulogênese ou oogênese, a depender do autor, basicamente é a mesma coisa. A gente parte de células germinativas 2N, tá? Que seriam as células somáticas, que é como se tivesse 46 cromossomos aqui, certo? E nesse período germinativo, ela vai sofrer mitoses, tá? E vai se transformar em ovogônia, certo? Isso tudo ocorre enquanto a mulher está na parte fetal dela. Então, a produção das células germinativas da mulher já acontece enquanto ela está no ventre da mãe, tá? E depois ela dá uma parada nessas células para só na puberdade continuar o processo de maturação delas, entendeu? Já no caso masculino é diferente. No caso masculino, só na puberdade as células dos gametas masculinos vão se criar, digamos assim, se promover, tá? Então, sofreu a célula germinativa mitose, deu origem à ovogônia, que é 2N, olha ela aqui, ó, 2N, tá? Ocorreu a mesma coisa, crescimento sem divisão celular. Então, a gente aqui tem o ovócito primário, que vai sofrer um processo de meiose, chamada meiose 1, que é reducional, tá? Saiu de 2N para N. E então, vai dar origem ao primeiro glóbulo polar, tá? Que basicamente ele não tem citoplasma. O que é o glóbulo polar? É uma célula completamente atrofiada, ele meio que se sacrifica em prol da outra célula para ela poder se beneficiar e ela poder continuar a perpetuação da espécie. Então, só a outra célula aqui do ladinho dele
é que vai ter condições de poder ser fecundada. O ovócito secundário. Ainda assim, o ovócito secundário sofre a meiose 2, que só se completa se ocorrer fecundação. Então, a mulher, quando ela libera o processo da ovulação dela, ela libera o ovócito secundário aqui, viu? Não erra, não. Se fecundar, se o espermatozoide encontrar o óvulo, o ovócito 2 é que se torna óvulo, tá vendo? E ocorre isso devido ao processo de meiose 2. Então, no total, a gente tem 3 glóbulos polares, que são células atrofiadas, que não vão ter serventia de proliferação da espécie, e apenas um único óvulo, se for fecundado, certo? E mais uma vez, o eixo hipotálamo-hipófise, tá? O sistema endócrino de hormônios é muito importante. O FSH é que vai ter o papel fundamental na maturação desse ovócito secundário, certo? E os hormônios estrógenos e progesteronas, que são os hormônios femininos, vão dar as características sexuais femininas, ou seja, o peito em si, o volume dos seios, as curvas do corpo, o crescimento também ósseo e a construção óssea, principalmente do que a gente chama as ancas, né, que seria o volumoso próximo à região das nádegas, e a preparação principalmente do útero, porque a intenção dessas células, que são haploides, os gametas, é dar origem a uma gravidez. Se não houver o encontro dos gametas, então a mulher não vai ter um bebê. Tá? Vejam também mitos e verdades sobre a menstruação feminina. Outra coisa, o ciclo menstrual feminino tem basicamente 28 dias. Normalmente a gente costuma dizer que é um mês. Não, são 28 dias. Isso muda de mulher para mulher, tá? Tem gente que pode ter 28, tem gente que pode ter 30, 32. Tá? O período de menstruação, propriamente dito, quando a gente inicia, a gente chama de primeiro dia do ciclo menstrual. Há mulheres que menstruam 3 dias, há mulheres que menstruam 7 dias. Em geral, é por aí. Quando a mulher está no período de ovulação, que é o período que ela está mais fértil, é o 14º dia, ó. Eu estou aqui, ó. 14º dia. Então, é o período que ela está mais propícia a engravidar. Por isso que muitos casais marcam para poder fazer sexo nesse dia e ter uma maior chance da mulher engravidar. A temperatura corporal da mulher ela aumenta aqui, ó, vocês podem visualizar. Olha como está maiorzinho o pico aqui. Ó. Então, a temperatura corporal, de fato, aumenta, tá? Tem uma ação dos hormônios, dos níveis hormonais, ao longo do ciclo. Então, o LH ele fica muito alto no 14º dia, certo? E também o estrógeno também fica alto. Então, fiquem de olho nisso, porque isso é muito importante. Então, a ovulação é o período exato, tá? Que o ovócito secundário vai ser lançado para o encontro do espermatozoide. E ele só vai se tornar óvulo se houver o processo de fecundação, não esqueçam, tá? Aí tem algumas características que vale a pena lembrar. Por exemplo, menarca é a primeira menstruação. Dismonorreia é quando a menstruação está extremamente dolorosa. Amenorreia é quando tem ausência de menstruação. Menorreia, menorragia, é o fluxo menstrual intenso. Então, tem mulheres que sangram muito, desenfreadamente. Metrorragia é o sangramento intermenstrual. Menopausa é a exaustão dos ovários, é
parada do período de fertilidade da mulher. Anovulação ou esterilidade é a insuficiência de ovulação, tá? Então, olhem bem esse link aqui, se possível, vão lá ver sobre os mitos e as verdades que se tem sobre menstruação. Se liga aí também nos métodos contraceptivos, algumas vantagens e desvantagens dele, tá? Então, acesse o link. Métodos contraceptivos. A gente tem métodos extremamente eficazes, como a camisinha, tanto feminina quanto masculina, por favor. Não achem que tem diferenciação entre elas. A gente tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino, tá? Que ele pode ter diversos materiais, que ele é colocado dentro do útero. A gente também tem da mulher. A gente tem espermicidas, que é para diminuir a capacidade do encontro do espermatozoide com o óvulo. A gente pode ter o processo de esterilização ou laqueadura, que é o corte, né, das trompas normalmente. Processos que a gente pode usar hormônio, tais como a gente usa pílulas anticoncepcionais, pílulas do dia seguinte, tomem muito cuidado, pílulas do dia seguinte são bombas hormonais, certo? Não é indicado tomar mais de uma por mês, ela desregula o ciclo, ela dá diversos problemas. E a gente tem métodos ineficazes que ainda hoje pessoas acreditam que dá certo, tá? A tabelinha, o que é a tabelinha? Você seguir dia após dia se sua menstruação for regular. E, infelizmente, esse método não é um método que dá muito certo. Então, tiveram várias mulheres que seguiram esse método e acabaram tendo uma gravidez não desejada, tá? Métodos emergenciais, que seria várias pílulas no dia seguinte, o tempo todo. Não usem, tá? Isso é hormônio. Hormônio faz muito mal ao nosso corpo. E o coito interrompido, que é enquanto você está no ato sexual, quando chegar perto do parceiro ejacular, ele retira o órgão, tá? Que é o pênis, e faz a ejaculação fora do corpo feminino. Só que muitas vezes esse método é, é complicado, porque o parceiro não consegue retirar o órgão, acaba tendo processo de ejaculação dentro, então pode ter uma gravidez, tá? Vejam esse site aqui e vejam as vantagens e as desvantagens de cada método. Se liga aí no desafio. A gente vai fazer uma primeira questão. Assinale verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referente à gametogênese em humanos. Em homens e mulheres, a gametogênese tem início na puberdade? E aí, verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Falso, né? As mulheres a gametogênese da mulher tem início ainda dentro do ventre da mãe, mais ou menos segundo mês e meio indo para o terceiro mês, tá? Só que dá uma parada as células e só na puberdade elas retomam o processo, tá? Já os homens, basicamente, só após a puberdade. Os homens é após a puberdade. Em homens, a gametogênese ocorre nos túbulos seminíferos verdadeiro, tá? Os túbulos seminíferos ficam dentro exatamente dos testículos, é lá que ocorre a formação dos gametas masculinos. Em mulheres, a gametogênese produz 4 células haploides funcionais por mês. Falso, é uma única célula haploide funcional por mês, tá? As outras são glóbulos polares, são células atrofiadas. Em homens e em mulheres, o hormônio folículo estimulante atua na maturação dos gametas. Verdadeiro. O hormônio folículo estimulante atua na maturação dos gametas, que é o FSH.
Próxima questão. Tá? A reprodução em animais do sexo masculino envolve uma série de divisões celulares que produzem espermatócitos primários e secundários com etapas intermediárias para a produção dos gametas masculinos. Até aí tudo ok? Considere um macho adulto diploide, ou seja, 2N igual ao que? 28 cromossomos, certo? 28 cromossomos. Neste caso, o espermatócito primário e os seus espermatócitos secundários devem conter, respectivamente, os seguintes números de cromossomos. Quais são os números de cromossomos? O espermatócito primário, ele também é diploide, então não esqueçam disso. Então, espermatócito primário, que seria espermatócito 1, certo? Ele também tem que ter 28 cromossomos, porque ele é 2N. E o espermatócito secundário vai sofrer o processo de meiose, então ele tem que ter 14, certo? Cromossomo, ele é só N. Se liguem, tá? Então, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vejam o conteúdo, principalmente os links que estão espalhados, ok? Beijo e até a próxima!